Você já percebeu uma coisa cruel? Quanto mais você tenta ser o cara certo, mais você vira o cara conveniente. Você ajuda, entende, aceita. Você engole orgulho, engole raiva, engole desconforto. E mesmo assim, ela te trata como se você fosse substituível. E aí vem a pergunta que muda tudo. Você está sendo um homem bom ou um homem com medo? Hoje eu vou te mostrar por que a sua bondade, quando não tem limites, não te torna atraente. Ela te torna previsível. E previsibilidade não gera respeito. Você não virou o bonzinho do nada. Você foi treinado. Desde cedo alguém te ensinou, às vezes com bronca, às vezes com silêncio, às vezes com vergonha, que ser aceito era mais importante do que ser verdadeiro. Não discute, não responde, engole, seja educado, não crie problema. E assim, sem perceber, você começou a construir uma persona, o homem fácil de lidar, o homem que evita conflito, o homem que sempre entende, o homem que sempre dá um jeito, o homem que coloca todo mundo em paz, menos ele mesmo. Só que aqui está o detalhe que ninguém te contou. Quando você vive tentando ser o cara certo, você começa a viver com medo de ser o cara errado. E esse medo te transforma em alguém previsível. Você passa a fazer pequenas renúncias todo dia. Você segura uma opinião para não ser julgado, você aceita algo que não queria para não perder, você se desculpa por existir, você explica demais, justifica demais, se adapta demais. E na sua cabeça isso parece imaturidade, mas na prática isso vira uma mensagem silenciosa que o mundo entende perfeitamente. Eu não tenho coragem de me impor. E o mundo não respeita quem não se impõe. Não porque as pessoas sejam más, mas porque respeito não nasce de simpatia. Respeito nasce de postura. E postura não é gritar, não é ser grosso, não é virar um personagem frio. Postura é uma coisa simples e rara. É você se manter inteiro mesmo quando o outro não gosta. Porque um homem que abre mão de si para ser aceito vira útil. E o útil, cedo ou tarde, é usado. Aí você começa a sentir aquela sensação estranha. Você faz muito, se doa, aguenta, e mesmo assim é interrompido, é deixado para depois, é testado, é cobrado, e o pior, você ainda se culpa. Talvez eu não tenha feito o suficiente, talvez eu precise ser mais paciente, talvez eu precise provar mais. Só que a verdade é outra. Você não está falhando por não ser bom. Você está falhando por ser bom sem limites. E quando a sua bondade não tem limites, ela não parece virtude, ela parece fraqueza. E é aqui que a história começa a virar. Porque no momento em que você entende isso, você para de tentar ser aceito e começa a construir algo maior: presença. Existe um tipo de afeto que parece amor, mas não é. É comodidade. É o carinho que as pessoas sentem por você quando você facilita a vida delas. E aqui está o ponto que dói. O bonzinho quase sempre é amado pelo que entrega, não pelo que é. Ele vira o cara que resolve, que cede, que entende, que perdoa rápido, que faz mais um esforço. E no começo isso recebe aplauso. Você é diferente, você é raro, você é maduro, você é tão tranquilo. Mas existe uma cobrança escondida dentro desses elogios. É como se o mundo dissesse: continue assim, porque assim você não me dá trabalho. E você continua, mesmo quando te desrespeitam um pouco, mesmo quando te ignoram um pouco, mesmo quando te colocam em segundo plano. Você aceita, porque pensa: se eu for paciente, ela vai reconhecer. Só que o mundo não funciona por reconhecimento, funciona por repetição. Aquilo que você tolera uma vez vira teste. Aquilo que você tolera duas vira padrão. Aquilo que você tolera sempre vira regra. E aí acontece o ciclo do bonzinho. Você dá atenção demais, ela se acostuma. Você responde rápido demais, ela perde urgência. Você está sempre disponível, ela não sente falta. Você sempre perdoa, ela aprende que não tem consequência. E o mais perigoso: isso não acontece porque ela é má.
Acontece porque o ser humano se adapta ao que é fácil. Se você é fácil, você vira cenário. Você vira aquele homem que está ali, garantido. E quando você vira garantido, a sua presença perde peso. É aí que surgem os sinais que destroem a autoestima do cara bom. Ela te responde quando quer, some e volta como se nada tivesse acontecido, testa seus limites e observa até onde você aguenta. Te trata com menos cuidado, porque percebe que você continua. E você, em vez de impor consequência, tenta melhorar o desempenho. Você começa a fazer mais mensagem, mais carinho, mais esforço, mais paciência. Só que isso não aumenta valor. Isso aumenta a certeza dela de que você vai ficar, não importa o que aconteça. E quando alguém tem certeza que você não vai embora, o respeito vira opcional. O bonzinho não é descartado de uma vez, ele é drenado. Ele vai sendo usado como combustível emocional, para atenção, para validação, para ego, para carência, para conforto. E quando a pessoa não precisa mais, ela solta, sem drama, sem culpa, porque no fundo ela pensa, ele sempre esteve disponível mesmo. E essa é a armadilha. Você acredita que lealdade é aguentar tudo, mas lealdade sem limite não é virtude, é autoabandono. E o homem que abandona a si mesmo pode até ser querido, mas dificilmente será respeitado. E sem respeito, não existe atração sólida. Agora vem a parte que separa menino de homem, porque existe uma verdade que ninguém quer ouvir, mas todo mundo sente na pele. Ser bom não te protege. Ser bonzinho não te blinda. Ser correto não te garante respeito. Ser o cara ideal não impede que te usem. E é aqui que Maquiavel entra. Não como vilão, mas como um cara que teve coragem de olhar para a realidade sem maquiagem. Ele basicamente dizia o seguinte: quem tenta ser virtuoso o tempo todo, num mundo que não é virtuoso, acaba destruído. E isso não é uma frase bonita, isso é um aviso. É como se ele estivesse te dizendo: se você for previsível, você vira alvo. Se você nunca impõe limites, você vira ferramenta. Se você insiste em jogar limpo com quem joga sujo, você será engolido. E presta atenção, isso não é um convite para você virar cruel. É um convite para você parar de ser ingênuo. Porque o problema não é ter coração, é ter coração sem coluna. O problema não é ser gentil, é ser gentil como quem está pedindo permissão para existir. E aí vem a chave da virada. O mundo não reage ao seu caráter. O mundo reage ao seu posicionamento. Você pode ter a melhor intenção do planeta. Se você não tem presença, você não tem peso. E presença é aquilo que impede a pessoa de te testar de graça. Presença é o limite que não precisa de discurso. Você já percebeu que homem respeitado não precisa explicar demais? Ele não faz ameaça, ele não grita, ele não faz show. Ele só deixa claro, com atitude, que existe uma linha. E quando a linha é cruzada, algo muda. A distância muda, o acesso muda, a disponibilidade muda. Consequência. É disso que Maquiavel estava falando, sem romantismo. Porque quando você vive tentando provar que é um cara confiável, muita gente não enxerga isso como virtude, enxerga como permissão. Permissão para te interromper, te testar, te deixar esperando, te oferecer migalhas, te usar como apoio emocional. E o pior, você ainda tenta manter a imagem do homem bom. Você sorri por educação, você aceita por orgulho silencioso, você engole por medo de parecer fraco. Só que nesse jogo, quem tenta ser aceito o tempo todo, perde o respeito de si mesmo primeiro. E quando você perde o respeito por você, ninguém mais sente que precisa respeitar também. É por isso que a lição não é vire mal. A lição é: pare de ser manipulável. Pare de ser o homem que todo mundo usa e chama de gente boa. Porque Maquiavel seria direto com você. Bondade sem estratégia não é virtude. É uma coleira bonita. E quando você entende isso, algo muda aqui dentro.
Você para de implorar por consideração e começa a construir o tipo de presença que não precisa pedir nada. Agora eu vou te falar a parte que ninguém gosta, mas todo homem precisa encarar. A mulher não respeita o homem que vive tentando ser aceito. Ela pode até gostar, pode até conversar, pode até voltar quando está carente. Mas respeito é outra coisa. Respeito nasce quando ela sente que você tem eixo, que você tem padrão, que você tem limite, que você tem uma vida que não gira em torno dela. Porque no fundo, o que destrói sua atração não é você ser gentil, é você ser gentil com desespero. É quando a sua atenção vira uma moeda de troca. Olha como eu sou bom, então por favor não me abandona. Olha como eu faço tudo, então me escolhe. Olha como eu entendo, então me valoriza. E ela sente isso. Mulher percebe quando a sua postura não é presença, é carência controlada. E aí começam os testes. Testes não são sempre conscientes, às vezes são instinto. Ela some um pouco, vê se você desmorona. Ela responde seco, vê se você se humilha para recuperar. Ela dá uma provocada, vê se você perde o controle. Ela muda o tom, vê se você se adapta igual um camaleão. E o que o bonzinho faz? Ele corre atrás. Ele explica demais, ele pergunta demais, ele tenta consertar algo que nem foi quebrado por ele. Ele manda textão, ele manda tá tudo bem? Ele manda eu fiz alguma coisa? Ele manda me desculpa. E toda vez que você faz isso, você ensina uma coisa para ela. Você pode me tratar do jeito que quiser, porque eu sempre volto. Aí entra um princípio simples. Quem não impõe consequência, vira opção. E opção, quando aparece algo mais interessante, é trocada. Agora, olha a diferença do homem que tem peso. Ele não vira agressivo. Ele não faz joguinho. Ele não some por birra. Ele só tem um padrão interno. Se ela some, ele continua vivendo. Se ela desrespeita, ele ajusta o acesso. Se ela testa, ele não entra no teatro. Porque ele não está ali para provar valor. Ele já tem valor. E por isso, ele não negocia dignidade. E é exatamente aqui que muita gente confunde. Ah, então eu tenho que ser frio? Não. Você tem que ser claro. Tem que ser aquele homem que transmite sem precisar dizer. Eu gosto de você, mas eu não preciso de você. E se isso virar desrespeito, eu saio. Não é ameaça, é postura. E postura é o que muda o jogo. Porque a mulher pode até ignorar palavras, mas ela nunca ignora comportamento. Ela nunca ignora quando um homem não se desorganiza emocionalmente por migalha, não perde a própria vida por causa de atenção, não entra em competição por validação, não aceita ser o plano B. E quando ela percebe isso, uma coisa acontece. Ela passa a te olhar como alguém raro. Não porque você implora, mas porque você tem limite. E limite é poder. Aqui está o ponto onde quase todo homem se perde. Ele acredita que ser bom é a mesma coisa que ser agradável. Mas não é. Ser agradável é fácil. Ser bom de verdade exige coragem. O agradável faz de tudo para manter o clima leve. O bom faz o que é justo, mesmo que o clima pese. O agradável diz sim para não ser rejeitado. O bom diz não quando precisa, mesmo que o outro não goste. E é por isso que tem tanto cara legal sendo usado, testado e descartado. Porque ser legal virou um disfarce bonito para uma fraqueza emocional, medo de perder. O homem agradável não quer conflito, então ele evita. Ele não quer parecer duro, então ele cede. Ele não quer ser chamado de egoísta, então ele se anula. E sem perceber, ele se transforma num tipo de homem que o mundo lê assim. Ele não tem prioridade, ele não tem limite, ele não tem critério, ele aceita pouco. E aqui vem a verdade mais perigosa. Quando você tenta ser agradável o tempo todo, você deixa de ser respeitável. Porque respeito não é gostar de você.
Respeito é sentir que você tem peso. E peso nasce de uma coisa simples: coerência. Coerência é quando você faz o que diz, quando você mantém padrão, quando você não se contradiz por medo. O agradável quebra a própria palavra por atenção. Ele diz: eu não aceito isso, mas aceita. Ele diz: eu não gosto desse jeito, mas engole. Ele diz: se continuar, eu vou me afastar, mas fica. E cada vez que você faz isso, você perde valor aos seus próprios olhos. E a mulher sente. Ela pode até não falar, mas ela percebe quando um homem não sustenta o próprio limite. E aí começa um fenômeno silencioso. Quanto mais você tenta manter ela, mais você perde você. E quando você perde você, a atração morre. Porque a atração não nasce de esforço desesperado. Nasce de um homem inteiro. Um homem que pode ser gentil sem ser submisso, carinhoso sem ser dependente, presente sem ser disponível. O homem bom de verdade não é o que diz sim para tudo. É o que tem princípios, é o que se posiciona, é o que não vende dignidade em troca de migalha emocional. Ser bom não é ser fácil. Ser bom é ser justo, firme e consistente. E aqui está o que muda o jogo. O homem agradável vive para agradar. O homem de valor vive para respeitar a si mesmo. O agradável tenta ser escolhido. O homem de valor escolhe também. O agradável fica com medo de perder. O homem de valor tem paz para sair. E é isso que torna ele atraente. Não é frieza, é liberdade. Porque quando você não precisa agradar para ser amado, você para de ser manipulável. E quando você para de ser manipulável, você vira raro. A partir de hoje, você vai fazer um teste simples. Não é joguinho, não é manipulação. É reconstrução de postura. Porque se você continuar reagindo no automático, você vai continuar vivendo no mesmo lugar, correndo atrás de atenção e chamando isso de amor. Então aqui vai o exercício de 24 horas. Simples. Duvidam dele porque é simples, mas é exatamente por isso que funciona. 1. Regra número 1. Pare de responder no impulso. Durante 24 horas, você não vai responder nenhuma mensagem no modo ansioso. Nada de responder na hora para provar presença, responder rápido para não perder o clima, responder com textão para consertar o que nem quebrou. Você vai respirar. E antes de digitar qualquer coisa, você vai fazer uma pergunta. Isso é presença ou é carência disfarçada? Se for carência, você não envia. 2. A pergunta que corta o autoabandono. Agora vem a parte que dói, mas te salva. Antes de dizer sim, faça isso. Eu faria isso se eu soubesse que ela pode ir embora amanhã? Se a resposta for não, então você está fazendo por medo. E medo não é amor. Medo é dependência. E dependência não sustenta respeito. 3. Uma frase que você vai repetir o dia inteiro. Você vai repetir mentalmente isso aqui. Eu não compro validação com esforço. Porque o bonzinho faz exatamente isso. Ele compra migalha com energia. E energia é o seu ativo mais caro. Quem entrega de graça, vira barato. 4. O teste do limite silencioso. Esse aqui é o que separa o homem que fala do homem que sustenta. Se surgir desrespeito, deboche, frieza gratuita, sumiço sem consideração, você não discute, não implora, não faz texto. Você faz o que o homem de postura faz: reduz acesso. Menos disponibilidade, menos atenção, menos prioridade. Sem teatro, sem vingança, sem indireta. Só consequência. E sabe o que isso comunica? Eu sou calmo, mas eu me respeito. 5. A regra de ouro. Não negocie dignidade por migalha. Em 24 horas, você vai notar um padrão. Você estava abrindo mão de você, várias vezes por dia. Em coisas pequenas. Só que coisa pequena repetida vira identidade. Então o exercício é esse. Toda vez que você sentir vontade de se explicar demais, pedir desculpa sem ter culpa,
correr atrás para consertar, aceitar pouco só para não ficar sozinho, você vai parar e lembrar: eu prefiro perder a pessoa do que perder minha postura. Porque quando você perde a postura, você pode até manter ela perto, mas perde o respeito. E sem respeito, ela fica, mas te domina. Aqui é o ponto de maturidade. Você não precisa virar frio. Você precisa virar firme. Você não precisa virar insensível. Você precisa parar de se anular. Você pode amar, mas com critérios. Você pode ajudar, mas com limites. Você pode estar presente, sem estar disponível o tempo todo. A sua gentileza precisa ser uma escolha, não uma obrigação. Porque quando é obrigação, deixa de ser virtude. Vira medo disfarçado. Se você quer ser mais atraente, pare de tentar ser perfeito. Pare de tentar ser o cara que nunca erra. Comece a ser o cara que se respeita. O mundo não responde ao seu coração. O mundo responde ao seu posicionamento. E a mulher também. Então, o desafio é simples. Você vai continuar sendo o bonzinho que se dobra? Ou vai virar o homem que é justo, firme e raro?